Graça e paz, irmãos. Vamos estar orando pela vida do Leonardo. Gratos a Deus por tê-lo mais uma vez conosco. Ele é quem Deus usou de maneira tão poderosa no nosso acampamento, no nosso AJA, juntamente com o pastor Kleber, para falar o nosso coração. Que Deus se instrumentalize mais uma vez o seu filho e o use com graça para falar aos nossos corações. Oremos. Pai, nós queremos louvar o teu nome nessa noite e agradecer do fundo do nosso coração por tudo que o Senhor tem feito na história dessa igreja e da vida de cada irmão. O coral é uma prova disso, Senhor. Era quase inimaginável há alguns anos atrás que isso pudesse acontecer ou estar acontecendo, mas aconteceu. E nós louvamos a Deus porque cremos que foi um sonho que o Senhor tornou realidade. Assim como muitos outros que se tornaram realidade graças à ação soberana do Teu Espírito Santo. Deus, muito obrigado pela vida desse coral, pela vida desses irmãos que têm se disposto para ensaiar, ó Deus, constantemente, dedicar-se ao máximo para oferecer o melhor para o Senhor, na consciência de que Ele merece todo esforço, todo sacrifício. Queremos te louvar pela vida de Charles, que tem, ó Deus, conduzido com muita responsabilidade, com muita dedicação esse coral. Que o Senhor renove as forças do seu filho e que o Senhor continue lhe dando graça para que por todo o tempo que o Senhor quiser, ele possa estar à frente desse coral, fazendo e desenvolvendo com muita alegria, ó Deus, com muita dedicação, esse trabalho para a glória do Senhor. Queremos pedir pela vida do pastor Leonardo, convidado para estar ministrando a palavra nessa noite, que o Senhor use com graça para falar o nosso coração e que nós saímos daqui, Senhor, ricamente abençoados por Ti, duplamente abençoados por Ti, pelos louvores que acabamos de ouvir e também pela palavra que será ministrada ao nosso coração. Que Tu prepares o nosso coração, portanto, para receber com mansidão essa palavra bendita que será implantada em nós. Pedimos isso agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida do maestro Charles, pela ousadia que Deus colocou em seu coração de montar um coral aqui na nossa igreja, nessa igreja, que eu também me sinto participante dela, porque ainda me sinto parte dessa igreja, minha família é parte dessa igreja. Então eu louvo a Deus por poder estar nessa noite aqui, celebrando a Deus com vocês, esse 5º aniversário que Deus tem dado a vocês. E eu confesso aos irmãos que desde segunda-feira a luta tem sido muito grande em relação à minha saúde. Eu inclusive pedi ao Charles, pedi aos irmãos do coral que estivessem orando. Terminei o culto domingo lá na nossa igreja, fui para casa sentindo muita dor de cabeça. Quando foi na segunda-feira, a coisa foi se agravando, veio a febre e veio uma série de outras consequências. E eu passei a semana praticamente acamado. Quando foi na sexta-feira, eu digo, meu Deus do céu, tenho 2 compromissos. Ontem nós tínhamos um compromisso com o aniversário de uma de nossas congregações, lá no bairro do Alto Mateus, em que eu estaria pregando, e teria esse compromisso de hoje. E eu dizia, meu Senhor, como é que vai ser sem a minha voz? Como é que vai ser se eu não tenho voz? Estou aqui recuperando, irmãos, estou recuperando a voz. E aí eu lembrava do tema que vocês me passaram, né? O que é que diz? Senhor, a tua graça me basta. E eu então refletia naquilo que Deus me levou a entender na palavra, na revelação dele, que na minha fraqueza o poder de Deus se manifesta, que não é a minha voz quem vai tocar o coração de vocês nessa noite. Quem vai tocar o coração de vocês nessa noite é o Espírito Santo de Deus. E quanto menos de mim aparecer aqui e mais de Deus, certamente mais vocês ouvirão a palavra de Deus,
mais vocês entenderão a graça de Deus. Então a minha oração nessa noite é que o Senhor me use na minha fraqueza, se a minha voz chegue pelo menos até o final, mas que a mensagem dele possa chegar ao coração de vocês. Amém? Irmãos, nessa noite nós iremos meditar na vida do apóstolo Paulo, numa experiência muito dramática na vida dele, irmãos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, e ele ali combatendo os falsos apóstolos, falsos líderes que estavam adentrando na igreja, então ele começa a mostrar algumas características de sua própria vida e do seu ministério, que lhe dão autoridade para falar no nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo começa a falar de sua própria vida, e ele não deixa de mostrar uma situação dramática em sua vida, a sua fraqueza, a aflição, a tribulação em que ele passava com um espinho na carne que Deus havia lhe permitindo ter. E é exatamente nessa passagem que nós iremos meditar nessa noite. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, nós iremos ler do versículo 1 ao versículo de número 10. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Curva sua cabeça, curva sua fronte, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua santa presença. Deus, confessamos a nossa dependência do Senhor. Pai, sem Ti nada podemos fazer. Te pedimos que o Teu Espírito Santo, que habita em nossos corações nessa noite, nos faça compreender a Tua santa palavra e que possamos entender o esvaziamento que o Senhor deseja de cada um de nós, que nós possamos nessa noite, Deus, encontrar motivo para nos gloriar nas fraquezas que o Senhor tem permitido nós experimentarmos. Eu te peço assim, seja conosco, seja comigo, em nome do Teu santo Filho Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar, irmãos? Irmãos, nós iremos falar sobre o tema Senhor, a Tua graça me basta. E essa é uma expressão de quem compreende que a graça de Deus é suficiente em sua vida.
que compreende que a graça de Deus é tudo em sua vida e que sem ela não há como prosseguir. Mas eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a você nessa noite. Será que você está preparado para realmente viver na suficiência da graça de Deus? Será que você compreende as exigências que viver completamente dependente da graça de Deus exige da sua vida? Irmãos, depender da graça de Deus é anular a nossa vontade, é anular as nossas forças e dizer: Senhor, que sobre mim haja somente o teu querer, haja somente o teu Espírito sobre a minha vida. E isso não é fácil. Não é fácil porque são nos momentos que nos vemos bastante limitados com as nossas capacidades, com a nossa força, com os nossos recursos, então que nós nos aproximamos ainda mais do nosso Deus e podemos então ver a graça de Deus atuando em nossa vida. Viver a graça de Deus é deixar de confiar em nós mesmos e confiar unicamente no que Deus fez por nós e no Deus que nos chamou e que nos capacita. Enquanto o maestro Charles falava aqui nessa noite, que alguns irmãos muitas vezes chegam e dizem para o coral: eu não sei cantar, mas é nesse ponto que Deus quer usar você, é nesse ponto que Deus quer te encher de graça, porque no dia que você disser: eu vou servir ao Senhor com minhas próprias forças, porque eu posso cantar bem, porque eu posso pregar bem, porque eu tenho uma voz legal para pregar, então nesse momento a graça do Senhor não vai chegar à tua vida, porque você vai estar dependente demais de si mesmo. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos mostra a humilhação do apóstolo Paulo, nos mostra a humilhação de um homem de Deus, que foi um dos maiores missionários da igreja do Senhor aqui na terra, que pregou o evangelho com ousadia, que não julgou ter algum valor em si mesmo, mas que entendeu e experimentou na sua vida esta graça em todos os momentos, uma graça que o capacitou até o último momento de sua vida, quando estava ali a morrer e assim a padecer por causa do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olhando aqui para a vida do apóstolo Paulo, nós aprendemos que precisamos muito da graça de Deus, que você que está aqui nessa noite, que tem experimentado esses momentos de fraqueza, de solidão, de incapacidade, que tem se julgado inferior, que tem se sentido rejeitado, talvez seja esta a sua condição nessa noite. Você, nessa situação, assim como eu também, nós precisamos muito da graça de Deus. E eu gostaria de, no decorrer dessa exposição, mostrar aos irmãos, aqui na vida do apóstolo Paulo, algumas razões que ele nos dá para buscarmos a graça de Deus em nossas vidas, para desejar, para olhar para a graça e entender que a graça para nós, irmãos, é o ideal, porque ainda temos o pecado dentro do nosso coração. E o pecado, irmãos, ele é um adversário terrível, porque ele faz de tudo para que na sua vida e na minha vida a graça de Deus não seja suficiente. O pecado muitas vezes nos leva a querer olhar para as nossas capacidades, para o que podemos fazer e confiar nessas coisas e dizer: não, você não precisa de Deus, você precisa de você mesmo. Muitas vezes o pecado nos faz olhar para a nossa condição social, para a nossa condição financeira e dizer para nós: olha, você está bem demais, você está confortável demais, você não precisa estar tão preocupado com essa história de graça. E falar de graça, e não há como não deixar de falar da fraqueza que precisamos ter. Fraqueza esta, irmãos, que o mundo julga como algo sem valor. Como é que alguém pode ser grande sendo pequeno? O reino de Deus veio inverter essa mentalidade, esse pensamento de que alguém para ser grande tem que demonstrar superioridade e força. Os outros têm que olhar para você e sempre perceber em você alguém como alguém, né, que está ali inabalável. O nosso Senhor Jesus, irmãos, veio revelar o seu poder para nós, a sua grandeza em fraqueza.
como servo, que se esvaziou de si mesmo, irmãos, que abriu mão de toda a sua glória e se tornou um servo fraco. Alguém passaria por ele e poderia dizer: não, mas quem é que pode ver alguma coisa nesse homem, esse homem de Nazaré? Irmãos, o Espírito que estava em Cristo está em você, está em mim, e é este Espírito quem nos ensina a conviver nas nossas fraquezas, porque é na nossa fraqueza, irmãos, que o poder de Deus se manifesta. É quando eu digo: Senhor, eu não tenho mais forças, que aí a graça do Senhor me fortalece, a graça do Senhor me faz inabalável. É quando a situação ao nosso redor, irmãos, está um caos, e nós não sabemos o que fazer, e dizemos: Senhor, eu não tenho como resolver isso. E aí Deus diz: eu tenho como resolver isso, porque eu sou o teu poder, porque eu sou a graça sobre a tua vida, porque eu sou o favor de Deus sobre a tua vida. Então nós iremos ver aqui algumas razões, observando a experiência do apóstolo Paulo, que nós podemos então entender como razões para buscar ainda mais essa graça do Senhor na nossa vida. A primeira razão que nós observamos aqui na vida do apóstolo Paulo é que a graça de Deus, irmãos, ela é necessária para abater o nosso coração orgulhoso. A graça de Deus, ela é necessária se queremos de fato experimentar a humildade. Não há como você experimentar a humildade se o teu coração ainda estiver cheio de você. Se você olha para a tua condição e para as tuas forças, e você pode dizer: eu posso porque eu sei, porque eu tenho, porque enquanto você observar para isso e julgar que por conta disso você pode fazer alguma coisa, é sinal de que o teu coração ainda está sendo guiado pelo orgulho que habita em cada um de nós. Paulo havia recebido revelações pelas quais poderia se gloriar diante dos seus adversários. E antes de prosseguir, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Paulo escreveu essa epístola de Coríntios, aos Coríntios, irmãos, ele tinha no seu coração um desejo de mostrar a autoridade que estava sobre ele. E na descrição daquilo que ele havia experimentado na sua vida, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 10, o apóstolo Paulo vai mostrar, irmãos, que ele teve umas revelações. Ele diz: eu conheci um homem que foi até o paraíso e que viu coisas que não é lícito dizer, que as palavras terrenas não são capazes de descrever. Paulo está dizendo isso àquela igreja, para que aquela igreja pudesse entender que dentre os apóstolos, especialmente Paulo, se ele tivesse que se colocar entre aqueles que se julgavam apóstolo, ele teria razões humanas para estar acima de todos os demais apóstolos, de todos os demais que estavam ali, trazendo para si algum atributo de apostolado. Então Paulo, ele havia recebido essas revelações. Deus havia lhe dado essa graça de contemplar algo grandioso, que nós não sabemos bem o que era, mas foi uma experiência sobrenatural e especial na vida do apóstolo Paulo. E que ele poderia bater no peito e dizer: eu tenho condições de falar porque eu vi coisas que vocês não viram, eu vi coisas que esses falsos apóstolos não viram. Contudo, irmãos, Paulo entendeu que Deus havia providenciado um meio para abater o orgulho dele, para que ele não confiasse nessas revelações, para que ele não julgasse aquela experiência sobrenatural como a base e o fundamento para o seu apostolado. De maneira que Paulo, irmãos, é abatido por Deus pelo espinho na carne, que é outra incógnita que nós não sabemos bem o que é. Podemos julgar que era algo que humilhava o apóstolo. Observe no versículo 7, diz assim o texto sagrado: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então, o apóstolo Paulo, conhecendo seu próprio coração, sabia que as revelações que ele havia recebido poderiam ser razões para soberba na sua vida.
E Deus, conhecendo o apóstolo Paulo, coloca sobre Paulo um espinho na carne, que ele diz aqui que tem uma finalidade, a fim de que ele não se exalte. Uns estudiosos acreditam que o apóstolo Paulo carregava em seu próprio corpo alguma marca, alguma coisa que aos olhos dos homens o tornava um ser desprezível, alguém desprezível, alguém que as pessoas diriam, não é possível que esse homem tenha alguma mensagem grandiosa para nós. De maneira que Paulo se via humilhado com aquela situação, de maneira que o mundo não poderia exaltar o apóstolo Paulo, porque ele trazia no seu corpo, trazia em si uma marca que o humilhava. A aflição de Paulo o instigou a buscar o favor de Deus em suas orações, de maneira que ele se volta para Deus no versículo de número 8, e pede a Deus por 3 vezes, observe como era desesperador a humilhação dele. Era alguém que olhava para o seu próprio corpo e dizia, Senhor, tira isso de mim, afasta isso de mim. Talvez ele até dissesse, Senhor, isso tem me deixado muito triste com o julgamento que as pessoas têm feito a partir desse espinho que eles estão vendo na minha carne. E Paulo se sentia humilhado e orava ao Senhor e pedia ao Senhor, e ele diz, por 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Irmãos, em Tiago capítulo 4, versículo de número 6, nós somos lembrados de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste, Deus é contrário ao coração orgulhoso, Deus é contrário ao coração daquele que se julga confiante demais em si mesmo, que tem forças demais para realizar o que ele quer fazer. Deus resiste a isso, mas Deus dá graça, Deus dá do seu favor aos humildes. De alguma forma, irmãos, Deus trabalha em nossas vidas para nos fazer como crianças nos braços dele. Na sua vida, na sua experiência, vai haver momentos, se você estiver em intimidade com o Senhor, que Deus vai te humilhar, para que você possa entender que você deve ser como criança nos braços do Pai. Se você tem filho, você sabe como é, irmãos, que uma criança está nos braços do Pai. Ela tem segurança. Irmãos, ela se entrega completamente ao seu Pai. Isso não pode acontecer se no coração existe orgulho, se no coração existe soberba. Que Paulo estava sendo levado, irmãos, para os braços do Pai, para os braços daquele que cuida das nossas vidas, para o braço daquele, irmãos, que zela por nós e que nós podemos descansar seguros sobre o cuidado dele. Deus nos quer mais dependentes da sua graça do que das nossas posições. Deus quer mais dependentes dele, irmãos, do que daquilo que julgamos ser espiritual em nossas vidas, e que muitas vezes nos leva a agir com soberba e não com simplicidade e humildade como o Pai deseja. Enquanto formos alguém, por causa dos títulos que temos, por causa do status que temos, porque possuímos algum poder aqui neste mundo, irmãos, o poder de Cristo e a graça de Cristo estará distante de nós. Você sabe por que é tão difícil dizer esse tema, Senhor, a tua graça me basta? Porque o nosso coração se apega demais aos títulos que esse mundo tem a nos dar, a um diploma que temos na parede, a um cargo que ocupamos, ao aplauso que os homens nos dão, ou os homens nos dão. Irmãos, e Deus, o poder de Deus atua em nós quando essas coisas são para nós coisas de menor valor. Quando o coração começa a desprezar essas coisas e nos colocamos nas mãos do Senhor, e Deus age através de nós, e só a graça de Deus é vista em nós, e Jesus é visto em nós. Quando você é afrontado, onde você encontra forças para resistir aos teus inimigos? Quando você é afrontado, será que a graça está em você? Será que a fraqueza está em você, para que a mansidão de Cristo reine em você? Já percebeu quando nós somos afrontados?
nós tendemos a reagir rapidamente. E na reação rápida, agimos debaixo da carne, guiados pela carne, porque não queremos estar na fraqueza. Você já observou que muitas vezes as celeumas, contendas, discussões no nosso meio, no nosso lar, na nossa família, prevalece porque não existe fraqueza em nós. Porque olhamos para nós mesmos e julgamos que se naquele momento eu for fraco, eu vou perder algo neste mundo, eu vou perder algo diante dos homens. Mas é nessa fraqueza que o poder de Deus, irmãos, preenche o nosso ser. É nessa fraqueza, quando dizemos aos homens: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, que o poder de Deus está em nós. Quando nós estamos fracos, é que estamos fortes, irmãos, porque quando estamos fracos, abrimos mão do nosso orgulho, abrimos mão daquilo que o mundo pode nos dar e dizemos: Senhor, age por meio de mim, resolve por mim, resolve por mim. Na graça de Deus está a nossa força, a graça de Deus em nossas vidas abate o orgulho do nosso coração. E antes de eu prosseguir, deixa eu lhe dizer um negócio. Compreenda que no seu coração existe orgulho, viu? Compreenda, porque você talvez possa dizer: esse bicho feio não está aqui dentro de mim não, e ele está. E esse bicho feio chamado orgulho, como diria C.S. Lewis, né? Ele é como que uma galinha que choca todos os demais pecados na nossa vida, né? Ele está lá chocando. Tudo começa com aquela sensação que somos capazes, independentes, fortes, suficientes. Todos nós temos isso no nosso coração, a não ser que exista aqui alguém com corpo glorificado. Mas como eu sei que não existe ainda, né? Então todos nós temos. Você precisa todos os dias lutar contra ele dentro de você. Porque talvez o que você esteja passando seja só consequência do seu descuido com o seu orgulho. Você tem que amarrar ele, tem que sustentar ele, porque se você não fizer isso, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dominar a sua vida. E você vai perceber isso muito bem quando pisar no seu calo, viu? Quando fizer alguma coisa para te chatear. Vão lá, ele vai estar lá, ele vai se levantar como uma fera dentro de você. Então eu vou lhe dizer o remédio que Deus nos dá. Busque mais a graça de Deus. Busque mais o poder de Deus. Porque quanto mais o poder de Deus estiver em você, estiver em mim, menos do orgulho vai estar em nós. Não vai haver espaço, irmãos. Não vai haver espaço. E Deus fez isso na vida de Paulo. Deus, irmãos, abateu Paulo. Tirou dele a capacidade que ele teria de se orgulhar de alguma coisa, de alguma posição que ele tivesse. E, irmãos, a graça de Deus é necessária para abater o orgulho do coração. Outra razão que Paulo nos mostra para buscar a graça de Deus é que a graça de Deus é suficiente para preencher o nosso ser, para dizer quem nós somos, quem você é. Você tem a identidade que você carrega aí na sua carteira, seu registro geral, né, o RG, que você diz às pessoas: olha, eu sou esse aqui, meu nome é esse, minha numeração é essa, meus pais são esses. Você se identifica dessa forma aqui neste mundo. No momento que você nasce para Deus, que você nasce de novo, você ganha uma identidade espiritual. E essa identidade faz com que você agora já não valorize demais a identidade que você carrega aí dentro do seu bolso. Mas você valoriza agora a nova identidade, e essa identidade chama-se Cristo Jesus na sua vida. Precisamos lembrar aqui que Paulo estava, irmãos, tinha em mente mostrar que o seu ministério tinha autoridade, enquanto os seus acusadores dependiam de alguma coisa do mundo para ser alguém, dos títulos que eles rogavam para si mesmo. Paulo entende que dependia da graça de Deus, porque a graça de Deus na vida dele manifestaria Cristo ao mundo. As pessoas veriam Cristo naquilo que ele faria, naquilo que ele pensaria.
A resposta de Deus ao clamor de Paulo diante da sua humilhação foi, versículo 9, observe aí: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo pede: Senhor, tira este mensageiro de Satanás que está me esbofeteando. Tira de mim essa humilhação, tira de mim este espinho na carne. 3 vezes ele pediu. E a resposta de Deus, irmãos, foi diferente da expectativa que eu e você faríamos para ele. Porque a gente costuma achar que Deus tem que agir segundo o que a gente quer, né? Que Deus é como uma marionetezinha que a gente pega e conduz para um lado, para o outro, e faz ele agir segundo o nosso entendimento. Deus é soberano, irmãos. E quando Paulo pede a Deus por 3 vezes, Deus responde segundo o que ele quer. Isso é algo bem notório aqui, que Deus, ele responde segundo a vontade dele, de Deus, e não segundo a vontade de Paulo. Então ele diz: Paulo, a minha graça te basta. Pense você que Paulo ficou sem resposta. Ele teve a resposta. Não foi a resposta que nós poderíamos imaginar, que Deus ia lá: Paulo, meu servo, vou tirar dele essa humilhação. Não foi. Até onde sabemos, irmãos, não, essa humilhação continuou na vida do apóstolo Paulo. O poder, que aqui é a graça de Deus, ela é perfeita na completa fraqueza do apóstolo Paulo. Quando Deus diz: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo o seguinte: eu te encherei, Paulo, de mim. Tu serás cheio de mim. O meu poder, o meu favor estará na tua vida diante dessa fraqueza que tu estás passando. Então compreenda que o melhor para você, Paulo, não é que eu tire o espinho na carne. Compreenda, Paulo, que o melhor para você é que você continue humilde, continue fraco, continue sem valor diante dos homens. Os homens continuam olhando para você e passando por você como se você não fosse ninguém. Porque quando você estiver assim, aí sim haverá espaço para o meu poder na tua vida. Às vezes nós estamos inquietos com isso, né, irmãos? Inquietos. Ai, meu Deus, ninguém bateu nas minhas costas e disse: como você cantou bem hoje, como você é importante na igreja. Ninguém disse isso de mim. A gente fica com aquela coisa, né? Todos nós em algum momento já nos vimos com esses questionamentos dentro do nosso coração. Ah, mas ninguém falou comigo, ninguém fez isso comigo. Irmãos, Deus nos coloca o espinho na carne para que os homens realmente não nos dê valor algum, para que os homens, no seu olhar natural, olhem para nós e digam: você não tem condição nenhuma. Porque é nesse estado, é nessa situação que a graça de Deus nos enche, e aí nós diremos, como Paulo disse aos Gálatas: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Meu irmão, deixe Cristo, o poder de Cristo está em você. Deixe a graça de Cristo preencher o teu ser. Esqueça dos teus valores, dos teus títulos. Deixe Cristo reinar em você. Irmãos, a vida que Deus requer de nós, ela requer de nós a seguinte equação. A seguinte equação: menos de mim é igual a mais de Cristo. Não tem como você querer conciliar as tuas forças. Ah, mas eu sei fazer isso muito bem. E querer achar que Cristo vai depender das tuas forças para você fazer o que você tem para fazer. Talvez seja esse o seu problema. Talvez seja esse o seu problema no seu ministério. Porque tudo que você tem feito, você tem achado que Deus vai depender das tuas capacidades. Que vai sair bom porque você sabe fazer bem. Porque você tem condições de fazer bem. E quando você tem condições de fazer bem, então o que você faz não é só de Deus. Não é só da graça. Não é só do poder de Deus. É de você também. Isso pode existir. Irmãos, não pode existir. A equação que tem que estar na nossa vida é: Senhor, esvazia-me de mim. Senhor, me faz
um vaso vazio e me enche do teu poder, Senhor. Que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Que o teu amor esteja em cada ato que eu vier a fazer e realizar. Que o meu vizinho veja que em mim está Cristo Jesus. Está Cristo Jesus. Se nós tivéssemos que fazer uma entrevista com o seu vizinho hoje, com aquela pessoa que mora à sua direita, à sua esquerda, como é que eles descreveriam sua vida? O que é que eles teriam a dizer de você? E aquele vizinho chato, né? Porque talvez o vizinho da direita e da esquerda sejam pessoas legais, mas aquele vizinho chato, o que ele teria de dizer acerca de você? O que é que ele teria de dizer? Olhe, fulano é uma cristã de verdade, mulher de oração, humilde, simplesinha, mas com palavras poderosas. Simples isso, mas quando ela fala, eu não sei, pastor, ela tem uma sabedoria que não é normal. As palavras dela traz paz ao meu coração e me faz entender o sentido da vida. Será que os nossos vizinhos diriam isso acerca de nós, irmãos? Quando dizem isso, irmãos, é sinal, né? É um sinal de que ali não habita mais o eu. Ali habita Cristo Jesus. O que eles veem em nós, irmãos, não é o nosso poder, a nossa capacidade, mas a nossa fraqueza. Porque o que importa é que Cristo apareça em nós e que nós diminuamos. Como alguém já disse, até um tom de brincadeira, mas com um fundo de verdade, que o crescimento do cristão é como um rabo de cavalo. É sempre para baixo. Porque quem cresce, irmãos, é Deus, não somos nós. Quem cresce, quem aparece em nós é Cristo Jesus. Paulo então aqui nos mostra, irmãos, que a graça de Deus é suficiente para preencher o nosso ser, porque a graça em nós manifesta Cristo ao mundo. Precisamos estar atentos à maneira como Deus quer nos encher da sua graça. Tome a sua cruz. Ou você acha que quando Jesus nos chamou e disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, ele estava oferecendo sombra e água fresca? Negar a si mesmo é o equivalente nesse texto a tomar uma cruz, porque todo dia você vai estar crucificando a tua vontade, crucificando o teu eu, para que o poder de Deus esteja em você. Todos os dias você vai dizendo, eu quero isso, mas Deus vai dizer, não, você não pode fazer isso, porque essa não é a minha vontade. E você vai lá, crucifica o teu eu. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, encare o compromisso cristão. Irmãos, tomar a cruz, aceitar a nossa fraqueza diante do mundo, deixe Cristo prevalecer em você, assim a graça vai estar na sua vida. Vai estar abundando na sua vida. Deixa eu fazer aqui outra observação. Irmãos, isso nós falamos aqui nessa noite de forma ideal. Ideal porque, como já disse aqui, o pecado ainda habita em nós. E não há como só a graça reinar em nós em todo momento. Porque daqui a pouco o pecado vai querer dar o seu bote dentro do nosso coração. Vai querer tomar as rédeas do nosso coração. Essa é a guerra. Porque a carne milita contra o espírito dentro de nós. Né? Deus quer que nós andemos pela direita, Ele quer ir pela esquerda, a carne. Isso é um ideal. Isso quer dizer o seguinte, que você precisa sair daqui nessa noite determinado e determinado a se encher mais da graça de Deus. A dar um passo a mais na sua vida e dizer, Senhor, eu quero um pouco mais da Tua graça. Eu não quero mais depender de mim. Eu quero olhar para o amanhã, eu quero olhar para ontem e ver que hoje eu estou um pouco mais adiante do que ontem. Não sou ainda aquilo que eu desejo ser, mas eu sei que eu andei um pouquinho, que eu já dei um passo. Porque é preocupante quando nós estamos parados na caminhada. Você já andou de bicicleta? Certamente já, quem não andou, é muito bom, faz bem para a saúde. A bicicleta tem um segredo. Se você parar
de pedalar, você parar de andar, o que é que vai acontecer com ela? Você vai cair. A bicicleta só fica de pé enquanto você está pedalando, ela está andando. A vida cristã é muito semelhante a isso. Se você parar, ela cai. O que você precisa é estar caminhando, prosseguindo para o alvo, sendo diferente amanhã do que você é hoje, progredindo, a graça abundando, enchendo, preenchendo o teu ser. Amém, irmãos? Então Paulo nos ensina isso, e ele vai então entender o que é que Deus tinha para a vida dele. Ele vai dizer que Deus fala ao seu coração: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse poder é a graça de Deus, o favor de Deus, que uma vez manifesto na vida dele, revelaria a nova identidade, o novo ser de quem ele é, Cristo Jesus. Irmãos, a graça de Deus, ela preenche o nosso ser com a vida do próprio Senhor Jesus, porque o ideal para nós aqui nessa vida é sermos como nosso Senhor Jesus, a imagem e semelhança dele. Em terceiro e último lugar, a experiência de Paulo nos mostra que devemos buscar a graça de Deus, porque a graça de Deus dá prazer nos sofrimentos por amor de Cristo. Encontrar prazer em sofrimento, como é que pode isso? Irmãos, pela graça de Deus, Paulo afirma ter prazer em circunstâncias difíceis. Veja o que diz o versículo 10. Não fez sua Bíblia, não. Diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A graça de Deus nos faz encarar o sofrimento por uma nova perspectiva, irmãos. Será que Paulo seria algum masoquista, né? Você sabe o que é um masoquista? Um masoquista é aquela pessoa que tem prazer na dor. Então está lá, sofrendo, apanhando, e ele se acha, que coisa boa isso, né? Encontra o prazer dele naquela situação. Não é nada disso. Paulo não é masoquista. Paulo não olha para a dor e diz: como eu tenho prazer na dor. Paulo tem prazer em estar no amor de Cristo, em saber que o sofrimento é consequência do seu amor por Cristo, de maneira que esse poder que está sobre a vida dele, que o faz semelhante a Cristo Jesus, traz sobre ele perseguição, injúria, sofrimento, angústia, e ele olha para isso e diz: eu tenho prazer nisso. Como é que pode, irmãos, ter prazer e estar sofrendo aqui nesse mundo? Só quem tem uma visão para além do que os olhos podem ver, só quem tem uma visão espiritual e sabe que não é deste mundo, que está aqui apenas de passagem, é capaz, irmãos, de enfrentar toda e qualquer circunstância aqui, na certeza de que o seu coração há de encontrar algo maior do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. E isso é a graça de Deus, isso é a glória de Deus que está reservado para nós. Irmãos, o prazer de Paulo está em revelar o seu amor por Cristo por meio das tribulações. Você lê os capítulos anteriores dessa passagem, Paulo sai descrevendo uma série de lutas, de angústias e de sofrimentos que ele experimentou na sua vida. E então, ele vai aqui sintetizar dizendo que ele tem prazer em tudo isso, na perseguição, que ele tem prazer nas injúrias, quando as pessoas difamam ele. Ele tem prazer em tudo isso, porque a perseguição do mundo sobre a vida dele por causa disso só revelam o amor dele a Cristo Jesus. E eu vou lhe explicar como é que isso acontece. Acontece porque quando você começa a amar a Cristo Jesus, você começa a obedecer a Cristo Jesus. Não existe amor sem obediência. Não existe nessa relação com Deus e com Cristo Jesus um amor da boca para fora. Em que eu digo: Jesus, eu te amo, eu canto: Jesus, eu te amo, eu oro: Jesus, eu te amo, mas o meu coração não está disposto e comprometido à obediência. Não existe esse amor.
O nosso amor por Jesus nos faz mais semelhantes a Ele, porque a obediência nos molda na vontade de Cristo Jesus. E moldados na vontade de Cristo Jesus se evidencia no mundo. A graça se evidencia no mundo, através da nossa obediência. Veja o que diz João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Vamos repetir todos juntos, irmãos, só essa partezinha. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e guarda no coração, e deseja obedecer, e deseja ser fiel a Cristo Jesus, é este que ama de fato Jesus. Ele que está dizendo isso. Não é aquele que vem apenas à igreja, não é aquele que aos olhos do mundo é tido como um religioso, uma pessoa que frequenta uma igreja, que se diz cristão, né? Mas é aquele que no coração tem a disposição, gerada pelo Espírito Santo, a obedecer aquilo que Jesus manda. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 11, Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Felizes são vocês, se essa perseguição estiver na vida de vocês. Jesus está dizendo aos seus discípulos. E sabe por quê? Porque a minha causa de Jesus estará na vida de vocês. Quando Paulo consola Timóteo acerca das lutas e que ele estava enfrentando na igreja, ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Viver piedosamente em Cristo Jesus nos trará perseguição, mas é uma perseguição que aponta para a vida de Jesus, para a graça de Jesus, para o poder de Jesus que habita na sua vida e na minha vida. Está preparado para dizer: Senhor, a tua graça me basta? A essa altura você talvez está dizendo: pastor, isso é muito complicado, né? Que vai trazer um bocado de consequência, vai trazer. Você não vai ser amado pelo mundo, você não vai ter tapinha nas costas, você vai ter que se achar num estado de completa dependência de Deus, e aí o mundo vai te odiar por isso, e o mundo vai querer te eliminar, lá no teu trabalho, lá na tua rua, o mundo vai querer fazer isso de você, mas ali estará a graça de Deus sobre a tua vida, aleluia. E ali o mundo não vai entender, irmãos, que o poder de Deus está em nós. Em meio à perseguição por causa de Cristo, devemos nos alegrar com a semelhança de nossas vidas com a do nosso Senhor. Entenda isso. Eu não sei o que você está passando, não. Eu só espero que o que você está passando, aquilo que tem apertado sua vida, que tem te feito chorar nas madrugadas, e que você tenha orado ao Senhor: Senhor, tira de mim, Senhor, resolve isso, mas o Senhor não tem resolvido, e isso tem trazido muitas lágrimas à sua vida. Eu quero lhe dizer o seguinte: olhe a razão por que isso está acontecendo na sua vida. Algumas vezes, certo, nós não compreenderemos muito bem, mas outras vezes Deus vai nos mostrar claramente que Ele está quebrando o coração endurecido, que Ele está fazendo de você um crente fraco, uma pessoa fraca, para que a graça dEle transborde em tua vida. E eu vou lhe dizer mais: se alegre com isso, porque foi assim com o nosso Senhor, foi assim com o nosso Mestre, e nós que somos discípulos de Jesus não podemos querer outra coisa, não podemos querer uma vida diferente dessa. Irmãos, ao ser humilhado por alguém por causa da tua fé, lembre-se que Jesus foi humilhado primeiro. Isso é depender da graça de Deus, isso é ser cheio da graça de Deus. Talvez você carregue aí no teu coração
uma ferida aberta que já não cicatrizou, porque você não tem compreendido a humilhação que você sofreu naquele dia, que você vem remoendo como um disco arranhado na sua cabeça, todo dia esse problema, todo dia essa angústia, essa aflição está lá com você, dorme com você, acorda com você, porque você está olhando pela perspectiva do teu orgulho. Olhe pela perspectiva de Cristo. Saiba que se você foi humilhado por causa da sua fé, glorifique a Deus, porque você se pareceu mais com Jesus. E se a vida de Jesus estava em você, a graça de Jesus está em você. Então agradeça ao Senhor, porque o poder está em você, porque você está fraco, porque você está anulado, e a graça de Deus está em sua vida. E isso é o que importa para nós que somos servos de Jesus, que aprendemos com o nosso Senhor, que lá naquela cruz se esvaziou de si mesmo e entregou-se por amor ao seu Deus, por amor ao Pai. A graça de Deus dá prazer nos sofrimentos por causa de Cristo, por amor de Cristo Jesus. Eu não entendo como essa geração, com essa teologia que tem sido pregada nas mídias, na grande mídia aberta, do pare de sofrer, sua vida agora vai ser sombra e água fresca, pode ser a vida do mundo. A vida estabelecida nos recursos dos homens, mas a vida estabelecida em Cristo Jesus é uma vida, irmãos, que o sofrimento vai andar ao nosso lado, que estaremos no mundo, irmãos, no contrariando as trevas, que o mundo vai nos odiar, porque se fôssemos desse mundo, o mundo nos amaria. Concluindo aqui as minhas palavras, irmãos, você tem ouvido a resposta de Deus às tuas orações? Ele diz: a minha graça te basta. Aquela oração que você tem feito para resolver aquela questão. Escute o que Deus está dizendo: a minha graça te basta. É hora de você anular-se. É hora de você deixar Deus, Cristo, prevalecer em você. É hora de você deixar o poder de Deus e não os teus recursos e não a tua inteligência agir em você. A minha graça te basta. Pare de defender o teu orgulho. Pare de defender a imagem que você tem visto diante do espelho. E deixe que o poder de Deus prevaleça em você. Não se sinta mal por ser aquela irmãzinha ou aquele irmãozinho tão simples que as pessoas sequer lembram da data do seu aniversário. Pare de se queixar. Porque nessa sua simplicidade é que o poder de Deus está sobre a sua vida. Nessa simplicidade que sabe que o mais importante não é que eu apareça, mas que Cristo Jesus apareça. Pare de se defender. Você foi chamado para depender da graça de Deus e poder dizer, como o tema nos diz nessa noite: Senhor, a tua graça me basta. Isso certamente será custoso, mas você terá a grande alegria de ser como o teu Senhor, de saber que Deus olha para você e tem se alegrado da tua vida, tem se alegrado com a tua vida, tem visto em você a tua dependência, a tua humildade. Assim poderemos dizer: Senhor, a tua graça me basta. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos dê forças para esvaziar nosso ego todos os dias, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração nesse momento? Curva sua cabeça, faça a sua oração silenciosa, e depois nós estaremos orando juntos, em nome de Jesus. Meu Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor, que é tudo em nós, Senhor. Meu Deus, Tu sabes do nosso coração, Tu que és o Deus que sonda, Tu és o Deus que perscruta os nossos corações. Nós Te pedimos nessa noite, Deus, Tu que trouxeste cada um dos irmãos que aqui estão nessa noite, cada visitante aqui nessa noite. Eu sei que o Senhor, por meio da Tua palavra, nos fez ver como precisamos da Tua graça.
porque ainda temos lutado confiantes na força do nosso braço, confiantes de que iremos dar um jeito com a nossa capacidade, com os nossos recursos, com o nosso poder. Pai, o que nós queremos é ser cristãos, é sermos fracos diante dos homens, mas poderosos quando usados por Ti, quando cheios da Tua graça, quando cheios do Teu poder. Eu te peço pelos meus irmãos, Senhor, que nesse momento estão aí com o seu coração orando, Senhor, porque a palavra lhes trouxe entendimento daquilo que eles precisam fazer nessa noite. Eu te rogo, Senhor, dá força a eles, que eles possam avançar, Deus, mais na sua vida, que eles possam avançar no caminho da graça, compreendendo que precisam ser como crianças criança no teu colo, Senhor. Oh Pai, não nos deixa ficar medrosos, não nos deixa valorizar aquilo que o Senhor não valoriza, Senhor, mas nos faz descansar, Deus, nos teus braços, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, sabendo que o Senhor é o Deus que tem nos abençoado, sabendo que o Senhor é quem tem estado à dianteira de nossas vidas. Pai, eu te peço assim, Pai, seja com cada um de nós, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus.